Pessoal, a gente vai voltar nesse tema do decreto das armas, mas a gente vai mudar um pouquinho de assunto agora. Que não, vai mudar muito de assunto, vamos entrevistar agora o advogado Daniel Silveira, que né, teve a prisão, teve aquela liberdade, né, concedida pelo Alexandre de Moraes, revogada. Houve um pedido de reconsideração dos advogados e eu vou chamar o Paulo César Rodrigues de Faria. Paulo César, muito obrigado pela gentileza aqui de nos receber, de falar com o Poder Expresso aqui no SBT News. Começo perguntando o seguinte, Paulo Faria. Que momento vocês consideram que o Alexandre de Moraes pode ter errado em relação à revogação dessa liberdade do Daniel Silveira? Muito obrigado mais uma vez aqui pela presença. Boa tarde, Léo. Boa tarde à sua audiência. O ministro errou e feio quando ele violou o artigo 118, parágrafo 2º da LEP, porque a Lei de Execuções Penais, a qual eles têm que se submeter, e o Daniel Silveira também tem, ela determina que quando há uma regressão de regime, deve ser feita uma audiência de justificação. Porque o que diz essa audiência, que é diferente da audiência de custódia? A audiência de justificação, se ele não entender que os documentos juntados, aí foram juntados dia 22 de dezembro, à noite, se ele entender que não foram suficientes, ele intima a defesa e a defesa vai fazer uma explanação oral, normalmente oral ao ministro, para que ele entenda todas as razões que ocorreram para aquele ato de suposto descumprimento. Então, esse é o primeiro ato de ilegalidade da decisão, porque violou o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, porque o Daniel sequer foi ouvido formalmente na audiência de custódia, que a audiência de custódia é tão somente para saber se houve algum abuso na hora da prisão, o que não houve, que foi então homologado. Outro fato é que o juiz que fez a audiência de custódia não tem nenhum poder para decidir nada. Então, foi uma audiência de custódia absolutamente nula, porque a audiência de custódia é para verificar tanto a legalidade da prisão, quanto também a possibilidade de relaxamento da prisão ou outras medidas cautelares. A outra ilegalidade foi o excesso cometido pelo ministro na revogação do livramento condicional. Porque foram 12 medidas restritivas e, apesar de justificada a medida, porque não há como você pedir autorização prévia ao juiz se você está em estado deplorável de saúde e à beira de um colapso, principalmente renal. Então, quando ele me ligou às 20h41, eu falei, vai para o hospital, busca ajuda, porque a crise renal é um problema sério que pode levar à falência do órgão e também até a infecção e a morte. Então, ele foi de emergência e retornou logo em seguida para sua casa. Então, a ilegalidade na realidade, foi uma desproporcionalidade da medida, porque ele não deveria ter revogado, deveria ter ouvido primeiro a defesa para depois realizar o ato, se havia necessidade do ato. Ô, Léo. Muito bem. Paulo, no relatório aqui, no ato do Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte, que conforme relatório juntado aos autos, Daniel Lúcio da Silveira deixou sua residência às 20h52 do dia 21/12/24 e se dirigiu a um endereço localizado no condomínio Granja Santa Lúcia, onde permaneceu até às 21h30. Só então dirigiu-se ao Hospital Santa Teresa, tendo permanecido nas dependências do hospital durante o período das 22h16 do dia 21 até meia-noite e 44 do dia 22. Consta que ainda saindo do hospital, Daniel Silveira dirigiu-se novamente ao condomínio Granja Santa Lúcia, tendo permanecido naquele local até 1h54 da manhã do dia 22, quando só então retornou à sua residência, chegando no horário das 2h16 do dia 22/12. Isso aqui é um trecho aqui da decisão do Moraes, mas eu queria saber o seguinte, o que é que o Daniel vai fazer nessa Granja Santa Lúcia? Quem é que mora nessa Granja Santa Lúcia? Por que ele passa 2 vezes nessa granja,
tanto antes de ir para o hospital e depois de ir para o hospital? Léo, é muito simples. A defesa, durante o processo, sempre orientou, principalmente a esposa sozinha, na casa lá onde houve aquela superposição midiática de várias vezes a Polícia Federal ir lá. Então, a doutora Paola, que é a esposa, ficou realmente traumatizada com aquele endereço. Então, eu orientei a procurar um endereço, por volta de 60 dias antes da saída dele, procurar um endereço para que eles pudessem mudar de endereço. Não houve a mudança de endereço, porque esse local era um local provisório que foi dado pela esposa para permanecer, para que ele pudesse passar o Natal e Ano Novo com a família. Foi tipo uma casa de temporada. Então, a doutora Paola não mais ficava lá no local, no bairro de Araras, porque esse local não oferecia nenhuma segurança, nenhuma. Então, do dia 5 de dezembro, então, ela fez a locação por temporada desse imóvel do dia 5 de dezembro até o dia 5 de janeiro, para que pudesse passar as festas de fim de ano. Por quê? Daniel não poderia sair no período das 22 às 2 da manhã, aliás, às 6 da manhã, para lugar nenhum. Então, ele iria passar sozinho. Então, eu até sugeri, encontre um local que ele possa ficar com a família, todos vocês. E aí, o que acontece? Quando o Daniel saiu da sua residência em Araras, onde ele estava sozinho, ele foi até o condomínio, que chama, acho que Granja, buscou a doutora Paola, que ela que ficaria com ele lá no hospital. E o tempo de permanência foi tão somente para que ela pudesse colocar uma roupa para poder acompanhá-lo até o hospital. Lá chegando, a doutora permaneceu com o Daniel até por volta de 00h44, quando foi retornar para deixar a doutora Paola, porque ela não voltaria para o endereço. E ali chegando, ele se sentiu um pouco ainda desconfortável, aguardou um pouquinho até o efeito do remédio, do medicamento que ele tomou, Lissotil, salvo melhor juízo, e outro analgésico que deve ter tomado lá no hospital. E aí foi o fato, retornou para a sua residência, não mais saindo, só na manhã seguinte que ele foi, inclusive, à igreja agradecer toda a felicidade de estar, né, com a família. Então, aconteceu exatamente isso que foi narrado. O tempo que ele permaneceu no condomínio foi aguardando a esposa colocar uma roupa para acompanhá-lo e depois, no retorno, deixou-a novamente nesse local, onde seria realizada a confraternização entre família, e depois retornou para sua residência lá no bairro de Araras, que é onde ocorreram todos os fatos relacionados às suas prisões. Paulo, é isso, quem é que estava no condomínio, nessa granja Santa Lúcia, além da esposa do Daniel? Só a doutora Paola. Só a doutora Paola. Muito bem. Só ela. Até porque quando ocorreu essa expectativa, né, que foi feita, e já sabia que o ministro não ia apreciar o pedido de extensão do horário, inclusive foi pedido nos autos, para que ele pudesse ir na casa da mãe, pudesse ir na casa do sogro, ou seja, ele pudesse visitar no momento do Natal e no momento do Ano Novo. Então, nem sequer foi apreciado isso. Então, eu achei, até sugeri que fosse encontrado um local. E lá na cidade tem vários locais de temporada. Então, você aluga por 30 dias, por 15 dias, 20 dias. E foi exatamente nesse sentido. Então, a doutora estava nesse local porque ela não mais estaria na casa lá no bairro de Araras. Então, a justificativa, inclusive isso foi feito, e justificativa em petição ao ministro, que ignorou completamente todas as informações da defesa. A produção está fazendo a pergunta aqui, Paulo. A gente já está encerrando, agradecendo já o teu tempo aqui com a gente, a gentileza. Em uma das manifestações ao Supremo, o senhor solicitou o contato de um funcionário do Judiciário ou do próprio ministro Alexandre de Moraes para informar sobre as urgências. O senhor teve uma resposta em relação a esse pedido? Não, isso não tivemos nenhuma resposta, e Léo, isso foi feito justamente por uma informação que o próprio ministro deu na decisão de que Daniel Silveira foi para a emergência sem ter autorização dele para poder ir. Então, eu não sabia, e a defesa não sabia, que teria que pedir autorização para ir para a emergência. Então,
obviamente eu pedi que ele disponibilizasse um servidor ou o próprio telefone WhatsApp dele para que a defesa possa, então, pedir todas as vezes que o Daniel passar mal. Inclusive, ontem, Léo, Daniel Silveira foi hospitalizado dentro do complexo penitenciário de Bangu, passou mal novamente com crise renal, ele está muito mal na questão renal, e o ministro está ignorando esse fato e, inclusive, ele foi submetido a exame médico e foi requerido uma ultrassonografia. E ele precisa urgentemente fazer um tratamento nefrológico, né? Quem sofre de crises renais sabe muito bem a dor que é e não poderia permanecer dessa forma. Então, tudo foi requerido e nada foi apreciado até o momento, Léo. Paulo Faria, advogado Daniel Silveira, agradeço aqui o contato, a gentileza aqui com a gente, um trabalho. Até a próxima, muito obrigado. Eu que agradeço, boa tarde.